Ludopatia. Você sabe o que é? Se não sabe, você vai ficar sabendo hoje nesse vídeo e toda a psicologia por trás das apostas online. Você já sentiu aquela adrenalina ao fazer uma aposta, sempre com aquela esperança de que na próxima tentativa vai dar certo? E se eu te disser que não se trata de sorte nem azar, é química, é psicologia, é manipulação pura. Então você vai entender todo o processo que acontece com o nosso cérebro, com as pessoas que caem nesse tipo de vício, sem mesmo que elas percebam que estão entrando em um loop ininterrupto de compulsão à repetição. Nos últimos anos, as casas de aposta online, os cassinos, eles cresceram de uma forma absurda aqui no Brasil, sobretudo depois da regulamentação do governo para essas casas funcionarem. O problema é que essas casas usam de estratégias psíquicas, químicas, no inconsciente coletivo, para manter você jogando e perdendo, e mesmo perdendo você continuar jogando. Esse é o grande problema. Eu já falei da minha experiência no último vídeo, que eu entrei nesse processo que chama-se ludopatia, que é quando você entra em um transtorno psíquico e também neurofisiológico, acaba as duas coisas se ligando, porque o nosso corpo é todo neural, a nossa mente e corpo eles estão ligados, e quando entram em desequilíbrio por um fator neurofisiológico ou neuropsíquico, que é o nosso psiquismo junto com a nossa parte física do nosso corpo, você pode desencadear alguns vícios. E nesse caso aqui específico eu estou falando da ludopatia, que também é conhecido como transtorno do jogo, porque justamente as casas elas usam de estratégias, como eu falei, usando a psicologia e a química, para manter você dentro do jogo e você começar a perder grana, o seu dinheiro suado que você trabalha todo mês para poder conseguir, e você está entregando para essas empresas multimilionárias a cada vez que você aposta e você perde dinheiro lá dentro. Então entenda que isso é um transtorno de comportamento e de hábito destrutivo. Eu já expliquei isso lá no primeiro vídeo, como falei na minha experiência, de como eu passei por essa situação de vício, e estou pagando as dívidas até hoje, ainda tenho um certo tempo, um prazo para poder se livrar dessas dívidas. Ainda continuo recebendo ajuda da minha família, eu acho que eu não mencionei lá no vídeo, mas a minha casa eu também acabei perdendo porque eu vendi para poder continuar mantendo a minha dependência dentro da ludopatia, porque é um ciclo ininterrupto, como eu falei, é uma compulsão à repetição, e que para você quebrar esse ciclo, eu vou falar para você como é que você consegue fazer isso, porque eu consegui, dando um exemplo da minha própria experiência. E a ludopatia, como eu falei que se trata de um comportamento, de um hábito destrutivo, que é um vício, Primeiro você tem que entender o que é vício, e dentro do que é vício existe outros subnichos de vícios que estão relacionados ao comportamento, aos hábitos destrutivos, como é o caso da ludopatia, o transtorno do jogo, e que cai na mesma categoria, que também é vício, mas já é uma outra categoria das pessoas que têm dependência em drogas, ou seja, já entra o fator de substâncias químicas, para quem é viciado em cigarro, em álcool, em cocaína, enfim, seja lá qual a substância que essa pessoa acabe se tornando dependente. Então, como eu falei sobre a questão do consciente e inconsciente, a parte racional e a parte emocional, do nosso cérebro, quando entram em desequilíbrio, a circuitaria neural e o transtorno psicossomático que acontece no nosso cérebro e que é desencadeado no nosso corpo, somático, quando eu falo, é de sintomas, que aí acabam aparecendo outros transtornos que vão se somatizar, como ansiedade, como depressão, como pensamentos suicidas, e sentimento de culpa, angústia. Isso eu vou falar em outro vídeo, que aí já são as consequências
e as somatizações diante do jogo, da aposta, da ludopatia, que é o foco do vídeo, né, para você entender o que é e como é que ela funciona no nosso cérebro, né? Então, para você quebrar esse ciclo, a dopamina está muito vinculada a isso, né? Claro que se você ficar mais tempo, quanto mais tempo você ficar dentro do processo da ludopatia, e aí você vai se tornar um indivíduo hiper responsivo somático, ou seja, vai começar a somatizar outros transtornos, né? Que eu falei, que é a questão da ansiedade, da depressão, né? E que você pode cada vez mais se aprofundar nesses outros transtornos que vão surgir devido à questão da aposta. Então, para você quebrar o ciclo dessa necessidade de dopamina, lembra que eu falei da dopamina? Eu falei muito de dopamina aqui. Você vai ter que fazer o controle dopaminérgico, né? Um reprocessamento da sua programação mental que você tinha antes de conhecer as apostas, antes de entrar no processo da ludopatia. E para quebrar esse ciclo, só tem um jeito: é você fazer a reprogramação do seu software mental, né? Primeiro, deixando de apostar, né? Simples assim. Você tem que cortar. Eu não sou muito dessa coisa de estar desmamando, de ir apostando aos poucos e de pouquinho diminuir. Cara, tem que chegar e cortar o mal pela raiz, né? Então você vai parar de apostar, né? E existe uma estratégia que eu fiz, para mim funcionou, e eu acho que ela vai funcionar para qualquer um. Se realmente você tomar essa decisão, você tem que tomar consciência, né? E depois buscar ajuda. Então, o que eu fiz? Eu apaguei todos os aplicativos do meu celular. Então, apaga os aplicativos, bloqueia os anúncios, certo? Se chegar alguém para você falando de aposta, seja ela qual for, corta o assunto, entendeu? Cara, eu não quero falar sobre o assunto, muda de assunto, vai falar de outra coisa, e troca o gatilho do sistema de recompensa dopaminérgico por atividades que vão também produzir dopamina para você. Em vez de você suprir a sua necessidade de dopamina pelo jogo, como você não tem mais o jogo e você já excluiu todas as formas de você voltar a jogar, né? Cortando de uma forma abrupta logo, né? Você vai, claro, tem que substituir por outras atividades do dia a dia que vão produzir a dopamina para você. E aí você vai procurar algo que você gosta de fazer, seja tocar violão, seja cantar, não sei, seja algum trabalho que você gosta, você é apaixonado e você deixou de se dedicar a ele por causa do vício, né? Que acabou atrapalhando a sua dedicação. Seja o exercício físico fundamental, cara. Não sei se você é sedentário, começa a caminhar, vai produzir dopamina no seu corpo, e aí você vai trocar os gatilhos, o gatilho do jogo para produzir dopamina por atividades saudáveis que vão produzir a mesma dopamina e vai fazer com que você não tenha mais recaídas. Foi o que aconteceu comigo. Eu substituí pelos exercícios, né? E também pela questão dos estudos, né? Na área de educação física, que eu também estudo, né? Também sou músico, como eu falei no outro vídeo. A música também me ajuda muito, o processo de terapia musical. Enfim, você vai procurar algo que você se identifique, que vá produzir dopamina, sensação de prazer, de bem-estar, de motivação, de recompensa para você, que não seja o jogo em si. Aí você vai conseguir sair. Aí você vai ver que dia após dia você vai conseguir vencer essa dependência psicossomática. Então é o que eu posso dizer para você: faça isso, que você vai conseguir sair dessa. Então saca o dinheiro em espécie ou dá para alguém de confiança da tua família, para tua mãe, para tua esposa, para ela poder administrar. Eu fiz isso no primeiro mês. Eu dei todo o meu salário para minha esposa administrar o primeiro mês. A partir do segundo mês que eu fui sentindo confiança, eu mostrei para ela quanto entrou na minha conta, salário, e eu disse: a partir desse mês eu vou controlar o meu dinheiro. Graças a Deus eu consegui. E eu não gastei R$1. Estamos seguindo o plano financeiro, né, de poder se recuperar das consequências que acabaram
sendo inevitáveis devido à ludopatia, né? Da questão que eu falei no outro vídeo, devendo a agiota, devendo a banco, muitas dívidas, mas que elas vão ser sanadas com o tempo, e que o mais importante é que eu saí e que você também pode sair dessa situação. As consequências você vai ter que arcar, né? Isso é natural, e isso tudo vai te ajudar a sair dessa situação. Você aprendeu quais são os gatilhos neuropsíquicos, né? A psicologia, a química envolvida dentro desse processo que as casas de apostas usam para dominar você e manter você dentro desse ciclo de compulsão à repetição. Expliquei também sobre como você sair, né? Como quebrar esse ciclo, né? Você substituindo os gatilhos, entendendo a questão da razão, da emoção, da dopamina, enfim, tudo que eu falei aqui em relação à neurociência e à psicologia, psicanálise, o psiquismo humano, são conhecimentos suficientes. Você não precisa ser nenhum expert, né, no assunto, mas o que eu falei aqui é o suficiente para você entender como funciona o seu cérebro e entender como é que as casas de apostas fazem para você entrar nesse loop ininterrupto de dependência psicossomática e fazer com que você cada vez mais vá se aprofundando e pense que não tem saída, mas tem saída. Então fica aqui o meu conselho, deixa o teu like, compartilha o vídeo com mais pessoas que precisam, comenta aqui se você está passando por isso, né? Deixa o teu comentário, tua experiência, se você usou outra estratégia para conseguir sair dessa dependência psicossomática, desse transtorno, né, chamado ludopatia, o transtorno do jogo, né? E é o que eu posso desejar para você, é que Deus te ilumine e que siga aqui as orientações e os conselhos que eu deixei, que com certeza você vai conseguir sair dessa. Então valeu, galera, até o próximo vídeo, a gente se vê. Felipe Campos, eu fico por aqui. Valeu!